A história é muito mais do que eventos que aconteceram simplesmente ao acaso. Sabe, quando analisamos a história, tenho certeza de que veremos momentos em que as orações mudaram todo o curso da história. Lembro-me da Segunda Guerra Mundial, quando os aviões de Adolf Hitler bombardeavam Londres. E frequentemente naquelas noites, quando a costa do litoral de Londres ficava escura porque se acendessem as luzes das casas e na cidade seria possível identificar onde estavam certas instalações e os alemães poderiam bombardeá-las. Mas, durante aquele período, na escuridão daquelas noites inglesas, havia milhares de cristãos orando para que o nazismo e o fascismo fossem contidos e para que a liberdade religiosa pudesse ser preservada na Europa e, mais recentemente, em 1989, durante a queda do Muro de Berlim. Não havia razão lógica para o Muro de Berlim cair. Porém, no mínimo durante 4 ou 5 anos, na Alemanha Oriental, centenas de cristãos oraram. Eles oraram por liberdade. Sabe, a oração faz uma diferença enorme. Faz diferença no mundo político e também faz diferença na igreja, na vida espiritual. Toda grande renovação na história aconteceu em grande parte por causa das orações. Se você analisar, por exemplo, a igreja cristã primitiva e voltar ao livro de Atos, qual foi o papel da oração no derramamento do Espírito Santo no dia dos Atos? Qual foi o papel da oração em todo o livro de Atos para renovar os ministérios? Quando você olha, por exemplo, o capítulo 1 do livro dos Atos, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14, todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas. Os discípulos se ajoelharam e eles oraram. Eles pediram a Deus. Se você olhar o livro de Atos, do capítulo 3 em diante, Pedro diz no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou em nome de Jesus Cristo. Levante e ande. Enquanto os discípulos oravam, Deus deu poderes sobrenaturais a eles. Você encontra em Atos 2 que o crescimento vital da igreja aconteceu por causa das orações. Você chega ao capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja que quando oraram, foram cheios do Espírito Santo e Deus se moveu poderosamente. No capítulo 12, você lembra da maravilhosa história em que Pedro estava preso e toda a igreja orava. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 5, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Em todo o livro de Atos, a igreja está orando. E quando a igreja ora, Deus age com poder. Deus age milagrosamente. Deus faz uma coisa incrivelmente significativa. A oração está no coração de todo reavivamento. Vemos isso no livro de Atos. Ao longo dos séculos, quando a oração se tornou ritualística e formal, quando a oração se tornou meramente algo para conquistar mérito na Idade Média, o fogo do reavivamento da igreja perdeu força, as chamas da verdadeira cristandade quase se apagaram. Mas quando voltamos para a Reforma e vemos pessoas como Martinho Lutero e também João Hus e Jerônimo da época diante da Reforma, vemos que esses reformadores durante a pré-reforma eram grandes homens de oração. E claro, os primeiros crentes adventistas também se reuniam frequentemente e às vezes saíam para orar durante a noite. Como sua vida de oração pode ser mais eficiente? Como sua vida de oração pode ser mais significativa? Deixe-me fazer 3 sugestões práticas. Sua mente já se desviou durante as orações? Acho que essa pergunta poderá ser respondida na próxima vez em que orar. Aqui vão algumas sugestões práticas para tornar sua vida de oração bem mais significativa. Primeira, faça uso da Bíblia como assunto para a oração. Deixe-me dar um exemplo. Frequentemente eu oro através dos Salmos. Quando você abre a palavra de Deus, está de joelhos orando. Comece a ler a Bíblia de joelhos. Um problema das orações é o seguinte: muitas pessoas dizem que a oração é uma conversa com Deus. Ela é. Mas, meu amigo,
Se eu estivesse falando com você, mas não pudesse vê-lo, e você nunca respondesse para mim, talvez eu ficasse entediado com a conversa. E esse é um problema com as orações. Nós não vemos Deus, e às vezes não o ouvimos responder, e nossa mente se desvia. Usar a Bíblia como assunto da oração faz toda a diferença. Então aqui está o exemplo, aqui está a forma como eu costumo fazer. Deixe-me dar este testemunho da minha própria vida, de como uso a Bíblia como assunto para oração. Vamos ao Salmo 1. Eu estou de joelhos, lendo e orando. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas sua satisfação está na lei do Senhor. Enquanto leio essa passagem, eu digo, Jesus, isso é o que eu quero em minha vida. Eu quero ser o homem que não ouve o conselho de nenhum ímpio. Quero ser a pessoa que se satisfaz em tua lei. Senhor, quero meditar em tua lei. Senhor, quero ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quero dar frutos em abundância para teu reino. Quero me encher de alegria. Então, enquanto leio a Bíblia, em particular os Salmos, o Salmo se torna o assunto da oração. Então, de joelhos, leia alguns versos. Enquanto lê, deixe o Espírito gravar na sua mente. E enquanto o Espírito grava em sua mente, você vai repetindo para Deus as mesmas palavras que Deus está colocando em sua mente. Deixe-me dar outro exemplo do Salmo 32. Estou dando 3 formas para tornar sua vida de oração mais significativa. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Ó Jesus, ajude minha transgressão e meu pecado a serem perdoados. Nunca permita que a culpa se acumule em minha vida. Então estou lendo a Bíblia. Versículo 3. Quando guardei silêncio, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e esse sou eu. Às vezes não quero confessar meus pecados, às vezes sou muito arrogante, às vezes sou muito orgulhoso, mas, Senhor, não quero ficar em silêncio. Quero confessar meus pecados a Ti. Minha vitalidade foi transformada em calor desértico. Senhor, me falta energia e força porque a condenação e a culpa do pecado estão esmagando a minha vida. Senhor, não quero isso. Senhor, eu quero uma experiência vital, nova e significativa contigo. Versículo 7. Tu és meu abrigo, me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Senhor, seja meu abrigo. Senhor, me preserve das angústias. Senhor, me cerque de canções de livramento. Jesus, essas são tuas palavras para mim. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, o aconselharei e cuidarei de você. Jesus, me instrua e me dê sua palavra. Meu amigo, torne a Bíblia o assunto de suas orações. Se você fizer isso, vai encontrar uma nova vitalidade, um novo frescor em sua vida de oração. A segunda coisa que eu achei muito útil, tire do seu bolso uma caneta ou um lápis. Pegue um pedaço de papel e escreva nesse pedaço de papel algo muito simples. É só pegar um papel e escrever. Então, escreva coisas bem específicas pelas quais quer orar. E eu uso um modelo que se chama modelo ACTS, A-C-T-S. Tenho certeza que em português também vai funcionar. Em ACTS, A é para adoração, o C é para confissão, o T é para testemunho e o S é para súplica. Então, eu escrevo o seguinte. A. Adoração. Por que eu tenho que louvar a Deus hoje? Por qual motivo eu devo louvá-lo? Quero louvá-lo porque é o Criador. Quero louvá-lo porque Ele é o Todo-Poderoso. Quero louvá-lo porque não há problema em minha vida que Ele não resolva. A segunda é C, eu não quero confessar. Como o Senhor está me movendo a ponto de confessar? O Senhor está me movendo para que eu precise me abrir com Ele e ser honesto com Ele. A terceira é T de testemunho. O que posso dizer? Sou grato pela minha esposa, meus filhos, meu trabalho, minha saúde. Qual é o meu testemunho? Súplica. O que quero pedir a Ele. Então, eu uso o modelo ACTS. Pegue um pedaço de papel e escreva todas essas coisas. Escreva por que quer adorar Jesus, as coisas que deseja confessar. Escreva as coisas pelas quais é grato. As coisas que deseja pedir a Ele, e se ajoelhe com esse pedaço de papel. E quando se ajoelhar, às vezes ponho sobre a Bíblia, às vezes abro a Bíblia, e ao fazer isso, eu começo a repassar essa lista em voz alta. Então não tenha medo de orar em voz alta.
Já ouvi dizer e não quero orar em voz alta, porque se eu orar em voz alta, então Satanás pode me ouvir. O último lugar em que Satanás quer estar é onde alguém está orando. Já notou que Jesus orava em voz alta? Vou dar 2 ou 3 evidências disso. Mateus capítulo 26. E aqui, Mateus, no versículo 39, fala da experiência de Jesus no Getsemane. Diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, ó meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então Jesus orou em voz alta. Versículo 42, Jesus outra vez orou e disse, meu Pai, se não for possível, afastar de mim esse cálice. Novamente ele orou em voz alta. No versículo 44 lemos, e orou pela 3ª vez dizendo, ele ora em voz alta. Se olhar o livro de Hebreus, vai encontrar de novo essa ideia de Jesus orando em voz alta. Se você orar em voz alta, verá que sua mente não vai se desviar tanto. Por que não? Porque orar em voz alta é útil para mentes que se desviam. Eu vou explicar por quê. Ao orar em voz alta, seu cérebro deve pensar para formular as palavras. Se sua mente começar a se desviar, seu cérebro irá numa direção diferente e sua boca vai parar de falar. E assim que isso acontece, e você fica em silêncio, você diz, eu devia estar orando e acaba voltando. Então não tenha medo de orar em voz alta. Jesus orava em voz alta. Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Então ele foi ouvido. Então Jesus orava em voz alta. Sabe, eu adoro uma afirmação de Ellen G. White no livro Nossa Alta Vocação, na página 130. Diz o seguinte, aprenda a orar em voz alta onde só Deus pode te ouvir. Aprenda a orar em voz alta onde só Deus pode te ouvir. Então, orar em voz alta usando o seu modelo ACTS faz uma enorme diferença. Aqui vai uma 3ª coisa para revitalizar a sua vida de oração. Escreva os nomes das pessoas que precisam de orações. Faça uma lista de oração e ore com o coração. Ore pelos nomes das pessoas. Jesus fez isso. Ele orou pelo nome de Pedro. No livro de Jó, capítulo 16, versículo 21, lemos, ele defende a causa do homem perante Deus. Então defenda as pessoas. Abra seu coração para as pessoas. O reavivamento vem ao buscar Deus nas orações. Onde existe pouca oração, existe pouco poder espiritual. Há ainda um segundo aspecto do reavivamento. O reavivamento se baseia em 3 passos. Primeiro, numa vida de oração. Mas se você orar e não seguir os 2 passos seguintes, a chama do reavivamento vai queimar pouco. O segundo passo é, o reavivamento vem quando saturamos nossa mente com a palavra de Deus. Já notou o número de vezes no livro dos Salmos, no Salmo 119 particularmente, que fala sobre o reavivamento pela oração? Deixe-me dar alguns exemplos bem específicos. Salmo 119, versículo 25. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Notem, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Notem também no Salmo 119, versículos 49 e 50. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Versículo 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Nós vemos que com frequência que a Bíblia fornece a base para a nossa vida espiritual. Quando lemos a palavra de Deus, a vida se transforma. Há pouco tempo, um cristão adventista muito comprometido me ligou. E ele me perguntou, Pastor Mark, pode me dar conselhos para eu estudar a Bíblia de forma mais eficiente? Ele disse, quero ter uma vida mais significativa estudando a Bíblia. Quero ter uma experiência mais vital com Deus ao estudar a Bíblia. Como você estuda a Bíblia? Diga o que existe na Bíblia que a torna tão especial para você. Sabe, é bem possível perder a empolgação para estudar a Bíblia. Então, como estudar a Bíblia de forma mais significativa? Tem uma coisa que eu sigo. Na verdade,
Tem 3 passos que eu sigo quando estudo a Bíblia. Vamos supor que eu estou estudando o Evangelho. Vamos supor que eu estou estudando a história de Jesus e o barco, e ele está cruzando o mar da Galileia de barco. Quando abro as Escrituras para ler, claro, em Marcos capítulo 4, quando eu abro para ler, a primeira coisa que começo a fazer é visualizar o que estou lendo. Eu começo a ler, estou lendo sobre Jesus, adormecido, dentro do barco e visualizando Jesus lá. Ele teve um dia difícil e está dormindo. Depois, visualizo a tempestade que chega e conforme leio sobre a tempestade, eu tento visualizá-lo e o que está acontecendo. E eu imagino as ondas furiosas do mar da Galileia, o céu fechado, o som dos trovões, a luz dos raios, as ondas atingindo o barco se enchendo de água. Eu imagino a aparência dos discípulos, com seus cabelos molhados, suas roupas molhadas e, enquanto vejo tudo isso na minha mente, tento retratar a história para torná-la real. Então me pergunto, como os discípulos se sentiam? Eles eram experientes no mar, já tinham enfrentado tempestades. Como eles se sentiam? E que emoções vivenciaram? Eles estavam apavorados e clamaram, "Ó Jesus! Jesus, nos ajude, vamos morrer, não se importa?" Então eu digo, como me sentiria se eu estivesse lá? E que lições posso tirar para a minha vida hoje? Navegando num barquinho pelo mar, isso pode causar temor. Isso pode causar frustração. E traz motivos para pensar que, quando meu barco se enche de água, são os problemas da vida que posso encontrar. E às vezes eu penso, Jesus, você não se importa que vou morrer, não se importa com minhas finanças, minha saúde, minha família? Não se importa com o que está acontecendo? E me identifico com aqueles discípulos. Então visualizo Jesus se levantar, erguer a mão e dizer: aquiete-se, acalme-se. E meu coração também se enche de paz. Imagine o que está lendo. Primeiro você visualiza, depois se identifica com a história e depois medita sobre as lições que a história está transmitindo quando ler a Bíblia. Não faça leitura dinâmica. Leia pensando na questão da mulher com hemorragia. Como teria se sentido se fosse aquela mulher? Se tivesse hemorragia, semana após semana, ano após ano. Se fosse a todos os médicos e não conseguisse ajuda. Se você tivesse gastado todo o dinheiro que tinha, como você teria se sentido naquele momento? Que tipos de pensamentos você teria na sua vida? Imagine a mulher. Imagine-a como intocável. Imagine-a isolada da sociedade. Sinta o odor do corpo dela. Ela não tomou banho e não se banhou e está cheia de sangue grudado no corpo. Sinta o odor daquele corpo suado. Veja as roupas sujas que ela está usando e veja o cabelo sujo. Veja a agonia crescer, veja a falta de esperança, o desespero. Imagine a mulher. Imagine que você é a mulher. Seu marido não te abraça. Seus filhos não se sentam em seu colo. Se tivesse um fluxo menstrual como aquele seguidamente, seria considerada impura. Pense nos médicos charlatões que ela visitou. Pense na tortura, na agonia que ela passou. E pense na alegria que ela teve quando tocou as roupas de Jesus e foi curada instantaneamente. Depois se imagine como um miserável pecador cheio de feridas apodrecendo, cheio de raiva e cheio de amargura. E imagine Jesus tocando você. Imagine Jesus lhe dando perdão, graça, misericórdia e poder em sua vida. Como você lê a Bíblia? Quando eu leio a Bíblia, para torná-la mais significativa, primeiro visualizo a história. Eu me pergunto o que está acontecendo aqui. Segundo, eu pergunto como as pessoas da história se sentem. Em terceiro, eu pergunto que significado isso tem para mim hoje. Depois, pela fé, aplico a história. Sabia que você pode ler a Bíblia? Você pode ler a Bíblia e não obter um benefício para a sua vida. Isso é o que a Bíblia diz, na verdade. Olhe Hebreus capítulo 4, versículo 2. Vamos lá, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia nos diz que você pode ler o Evangelho e pode não beneficiar sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Com certeza o Evangelho foi pregado a essas pessoas. Tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu.
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então um grupo de pessoas ouviu a palavra de Deus. Ela foi pregada, mas de nada valeu, porque não estava acompanhada de fé. Quando ler a palavra de Deus, acompanhe-a com fé. Aplique-a em sua vida. Agarre essas promessas com fé e diga: essa promessa é para mim. Quando ler uma promessa como tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, diga: sim, Jesus, isso é para mim, eu acredito com fé. Filipenses 4:19, meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Sim, Jesus, eu aceito com fé. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, e Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Sim, Jesus, eu acredito. Então agarre as promessas de Deus pela fé, incorpore-as. O reavivamento virá ao orarmos. O renascimento virá ao lermos sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. A Bíblia transforma nossas vidas. Mas espere um minuto. Lembro-me de um grupo de pessoas na Bíblia que leu a Bíblia, que encheu suas mentes com a palavra de Deus, que memorizou com grande paixão porções da Bíblia e que se dedicou, mas crucificou Jesus. Sabem me dizer quem eram essas pessoas? Quem eram? Claro, os fariseus, os escribas. Eles oravam, eles estudavam a Bíblia, mas crucificaram Jesus. Por quê? Porque a fé deles nunca os levou a agir. Porque a fé deles, se é que podemos chamar de fé, não os guiou. Todas as orações e estudos bíblicos nunca os levaram a servir ativamente. Vou abrir meu coração. Se apenas orar e estudar a Bíblia, mas não se tornar ativamente envolvido em servir os outros, se o testemunho não caracterizar sua experiência cristã, você terá uma vida espiritual murcha, não importa o quanto estude a Bíblia e ore. Porque só o estudo bíblico e as orações, sem foco no testemunho, são como comer sem se exercitar. Você pode se sentar num banquete de comida vegetariana e pode comer feijão e arroz, pode comer salada, milho e ervilhas. Pode se empanturrar todo dia, 3 vezes ao dia e engordar e morrer com o espírito vazio. Você pode ir à igreja todo fim de semana, ouvir a palavra de Deus e dizer Deus seja louvado e diariamente comer e comer, mas se não fizer exercícios espirituais, se não testemunhar por Jesus, você vai se encontrar com uma vida espiritual que vai morrer. Lembra que Jesus disse em Atos 20:32, é mais abençoado. Fazer o quê? Vamos olhar a passagem da Bíblia, vamos lá. Atos 20, procure versículo 32. Essa é uma passagem vital para a vida espiritual. Atos capítulo 20 e procure, na verdade, é versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem é mais bem abençoado? Quem dá o estudo bíblico ou quem recebe? Quem é mais abençoado? Quem leciona ou quem aprende? Quem é mais abençoado? Quem organiza o grupo ou quem comparece ao encontro? Posso garantir que se você sair e testemunhar por Jesus, isso fará diferença em sua vida espiritual. Quando você se envolve ativamente em servir os outros, isso causa uma diferença dramática em sua vida espiritual. Quer crescer espiritualmente? Envolva-se no serviço. Quer crescer espiritualmente? Envolva-se no testemunho. Adoro a forma como Ellen White coloca. Em O Desejado por Todas as Nações. Ela diz, para desenvolver um caráter como o de Cristo, devemos trabalhar como ele trabalhou. E em Atos dos Apóstolos, página 105, ela aborda os discípulos e fala em como a igreja se congregou num lugar de Jerusalém. E diz em Atos, página 105, se esqueceram, pois a igreja se esqueceu, que a força para resistir ao mal funciona melhor com o serviço agressivo. Como você ganha força resistindo ao mal? Com orações e estudo bíblico, talvez, mas funciona melhor com o serviço agressivo. Quanto mais me envolvo em testemunhar para os outros,
quanto mais compartilho minha fé com os outros, cada vez mais a minha própria fé vai crescer. Já vi isso acontecer muitas vezes, há muitos e muitos anos. Eu estava ensinando um grupo de jovens a testemunhar por Jesus e estávamos na Nova Inglaterra, que fica no norte dos Estados Unidos, na região Nordeste. E era um dia de atividades físicas. E naquela parte do país neva muito. Eu sei que em muitos lugares da América do Sul não neva tanto assim, mas em alguns lugares até neva. Então, nessa área estava nevando muito, tinha nevado muito, então eu pensei, vou sair com a turma para realizar atividades lá fora. E meus filhos eram muito pequenos na época, então fomos de trenó, descemos uma grande montanha de trenó. Foi ótimo, minha filha Debbie tinha 4 ou 5 anos na época e disse a um dos obreiros bíblicos, um jovem de 20 e poucos anos, posso descer nas suas costas? Ele disse, claro, sobe aí. Então eles subiram no trenó e desceram com toda velocidade até que pegaram uma rampa grande, decolaram e quando pousaram ela bateu atrás da cabeça dele e ele quebrou um dente. Fomos a um dentista adventista da nossa comunidade e eu disse para ele que ele havia quebrado o dente e era melhor ir ao dentista. Quando estava sentado na cadeira, o dentista perguntou, jovem, o que você faz? E ele respondeu, trabalho com o pastor Finley, pastor Mark Finley, eu dou estudos bíblicos e eu realmente adoro. E o dentista disse, eu gostaria de fazer isso um dia, mas acho que não sei como. E meu jovem amigo disse a esse dentista profissional, você frequentou uma escola adventista? Sim, respondeu o dentista, eu frequentei uma escola adventista. Frequentou um colégio adventista? Sim. Frequentou uma faculdade de medicina? Sim. E depois de tantas escolas adventistas, não sabe dar um estudo bíblico? Sabe de uma coisa? Eu nem sequer me formei no colégio e dou estudos bíblicos. Doutor, venha comigo. O doutor não pôde resistir ao convite. Então, na terça-noite, o jovem se dirigiu à bela residência do doutor adventista e ele chegou lá dirigindo o seu carro bem velho e surrado. O médico olhou aquilo, entrou e foi com ele para o estudo bíblico. E naquela noite ele estudou com 2 mulheres. Naquela noite ele deu 2 estudos bíblicos em 2 casas diferentes. E após esses estudos, felizmente, pela graça de Deus e pela providência de Deus, isso nem sempre acontece, as 2 mulheres se decidiram pelo batismo. O doutor ficou eufórico. Ele ficou incrivelmente animado. E disse ao meu jovem amigo, isso mudou minha vida. Mudou minha vida. No final, esse médico continuou a testemunhar. Sua vida espiritual foi transformada. Como ele mesmo disse, minha vida espiritual deixou de ser a de um adventista do 7º dia casual e complacente e se tornou a de um que anseia por Cristo. Testemunhar pode mudar sua vida. Testemunhar pode fazer uma grande diferença. Você quer experimentar o reavivamento espiritual? Entregue-se diariamente a uma vida de oração. Diariamente, abra o seu coração para Jesus em oração. Use os salmos como assunto de suas orações. Escreva o Modelo Acts para adorar a Deus. Confesse seus pecados. Seja grato a Deus. Escreva o Modelo Acts. Faça súplicas a Deus. Todo dia em sua vida de oração, ore por pessoas específicas. Quer um reavivamento significativo em sua vida? Quer uma vida nova em Jesus Cristo? Abra a palavra de Deus. Visualize o que acontece lá. Identifique-se com os personagens. Aplique essa fé em sua vida. Isso é o que vai ler. Quer uma nova vida espiritual pessoal? Seu coração anseia e deseja por essa vida espiritual? Então envolva-se no testemunho. Então envolva-se no serviço. Deus lhe deu dons para servir. Você pergunta que dons são esses? Quando o Espírito chama para fazer alguma coisa, faça por Jesus. Deus nunca pede para fazer algo que não nos tenha dado poder para fazer. Deus vai fortalecê-lo. Deus vai lhe dar o poder para testemunhar por ele. Ele tem lhe dado dons. Haja com fé. Posso orar por você agora? E pedir a Deus para agir com poder em sua vida, para lhe dar uma vida de oração, para lhe dar uma vida de estudos bíblicos vitais.
e colocar em seu coração o desejo de testemunhar. Ó Jesus, agradeço por seu amor e sua graça. Obrigado por querer se comunicar conosco através da oração. Obrigado por falar conosco através de sua palavra. E obrigado porque, testemunhando para outros, vamos crescer em Jesus. Nos envie para testemunhar por você. Em nome de Cristo. Amém.